Fala família vascaína, chegando aqui no plantão da madrugada, trazendo mais um vídeo para o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da frienta e nem tão calma cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, para trazer esse vídeo aí na madrugada dessa quarta-feira, tá pessoal? Tô gravando esse vídeo aí já mais de 1 hora da manhã, porque nessa quarta-feira eu vou trabalhar um pouco mais cedo, vou fazer um serviço extra lá com o meu patrão, enfim, né? Ganhar um dinheiro a mais, então tem que aproveitar a oportunidade, porque o canal no momento não me dá nada, tá pessoal? E trazendo mais um vídeo aqui para a gente falar de Vasco, para falar de algumas atualizações do Vasco da Gama, para falar da base que venceu hoje, passou para a semifinal lá do Brasileirão Sub-20 e de algumas notícias aí pontuais, né? Mas antes de mais nada, peço o joinha, o like, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar. Me dá essa força, gente, porque ó, o vídeo de mais cedo lá que subiu aí no meio da tarde, porra, uma visualização até agora. Pô, gente, me dá uma moral aí, por favor, tá? E antes de mais nada, eu quero dar um recado aqui pro tal do Chicão Vascaíno, que tá lá me perturbando lá no vídeo anterior que eu falei sobre aquela crônica, né? Esqueci o nome do cara. Eu tô citando o nome do cara lá no vídeo, dele falando lá do BAP. Perdão, porque o sono já está começando a bater. O BAP implica com a venda da SAF do Vasco para o Marco Lamáquia, e o cara diz o motivo, o cara fala de um possível estádio que talvez o Lamáquia possa construir para o Vasco na Barra da Tijuca e coisa e tal. Aí o cara foi lá me perturbar, esse tal desse Chicão Vascaíno aí, que ele já é conhecido aí da galera. Andei até falando com o Pai Carlos lá, o Pai Carlos já se perdeu de estribela com ele algumas vezes aí também. Até já tinha comentado sobre ele comigo uma vez, só que eu nunca tinha visto esse sujeito mais gordo antes. E agora o cara resolveu me perturbar. Porra, a procurar o que fazer, cara. Deixa de ser otário. Ele acha que sabe muito de Vasco e ninguém sabe de nada, sabe? Fica com o charuto na mão. É um retardado, mas enfim, cara. Aí ficar me apurrinhando, eu vou te bloquear. Pessoal, vamos falar de Vasco aqui, esquecer determinadas pessoas que não merece, né? A gente perder tempo. Antes de mais nada, só para enfatizar aqui, minha internet não foi restabelecida ainda. Vou ter que colocar uma outra operadora, porque quem está comandando só permite essa operadora. Tá assim, cara. Enfim. E que ponto que a gente chegou numa cidade do interior aqui no Rio de Janeiro. Paracambi, cidade, como é que eu vou dizer para vocês? Roça, isso aqui é roça, cara. Cidade de roça. Você vê o estado que tá, né, cara? Tá, o Rio de Janeiro tá complicado, filho, não é para amadores não, tá? Pessoal, o Vasco aí, né, venceu hoje na base, né, no Sub-20, Campeonato Brasileiro, derrotou o Cruzeiro. No jogo de volta, o Cruzeiro que tinha vencido o jogo lá em Minas Gerais por 1-0, e o Vasco aqui vencendo por 2-0 a Raposa, e dessa forma passando para a semifinal, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Sub-20 ele não é de pontos corridos, ele é aquela modalidade de playoffs, né, aquela modalidade antiga, né, do Campeonato Brasileiro de mata-mata, e o Vasco venceu aí do Cruzeiro por 2-0, e aqui em São Januário, né, eliminou aqui o Cruzeiro, e os gols foram marcados aí pelo Juninho e pelo Alisson, tá? Marcando o gol da vitória, o gol da classificação, e agora o Vasco pode pegar ou Santos ou Botafogo. O Vasco está aguardando aí o adversário entre Santos e Botafogo. E no primeiro jogo aí teve vitória do Santos por 4-1 em cima do Botafogo. Tudo indica aí que a gente pode pegar o Santos na semifinal, né? Garotada fazendo bonito aí, né? No Sub-20 do Campeonato Brasileiro.
E enquanto o nosso profissional, né, continua devendo, está lá na zona de rebaixamento, quinta-feira começa, né, gente? Quinta-feira começa a porrinhação de novo, começa o estresse novamente. Vamos ver, né? Vitória da Bahia lá no Barradão. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro desafio aí do novo técnico aí, o português Pedro Emanuel, que teve inclusive assistindo o jogo da base hoje. Vou colocar a foto aí para vocês. Em algum desses cantos aí você vai ver a foto aqui que eu estou segurando o celular, tá, gente? Pedro Emanuel esteve lá em São Januário na tarde desta segunda-feira para acompanhar a partida do Sub-20 do Vasco contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20, galera. Então, Pedro Emanuel vendo a garotada aí, vendo a base, vendo aí o que pode se aproveitar, né? Ele e toda a comissão técnica dele presente em São Januário, acompanhando a molecada da base hoje, pessoal. Não repara aqui atrás do sofá, não, a minha camisa do trabalho aqui, ó. Minha cara já fica pendurada aqui para eu me adiantar, tá? Vou botar aqui para cá para ficar melhor, né? Mesmo assim ainda pega, mas enfim. Tô aqui no meu sofá. Pessoal, olha só, eu vou botar um vídeo aqui do Pedro Manuel para falar nisso, né? E perguntaram para ele na coletiva, né? Do momento, de como ele se porta dentro de campo. A pergunta foi a seguinte: Pedro Manuel, novo treinador do Vasco, foi perguntado sobre a sua postura dentro de campo e se assemelhava aos trabalhos anteriores de Fernando Diniz e Renato Gaúcho. O português revelou que depende das partidas, porém deixou em aberto e tratou como suspense para a imprensa presente. Tá? Uma nota aí do jornal Lance, que o pessoal perguntou para ele como é que ele age dentro de campo, né, cara? Tipo assim, se ele é mais o estilo lá do Fernando Diniz, de esbravejar, de brigar, gritar com todo mundo. É isso que eu entendi, né? Ou então, se é igual o Renato Gaúcho e tal. E ele falou que vai ficar como uma surpresa aí para eles, entendeu? Na hora ali ele falou que depende muito do jogo, depende muito de como está o jogo, da temperatura do jogo, né? Ele vai se portar de uma maneira ou de outra, né? Então ele falou que a surpresa que vai ficar para na hora ali para o pessoal ver, né? Como é que ele vai se portar nas partidas, e ele deixou aí, né? No ar, né? Falou que é mistério, que vai fazer uma surpresa aí para a imprensa, para a mídia, para ver como é que ele se porta em cada partida. Ele falou que depende de partida a partida, que não tem um modo dele agir, dele se portar. Ele falou que muitas vezes age como um torcedor, mas que na verdade muitas vezes ele não pode agir dessa maneira, porque talvez ele possa até atrapalhar o desempenho lá do time, coisa e tal. Então, fica aí, tô aqui tampando a câmera com o dedo, fica aí, né, com que o português, o novo técnico do Vasco aí, o Pedro Emanuel, vai responder aí pelos repórteres aí que fizeram essa pergunta para ele na coletiva. Daqui a pouco eu volto aí. Uma boa surpresa para vocês, esperarem pelo momento de o verem. Eu não gosto muito de falar sobre mim e não gosto muito de falar sobre aquilo que são esse tipo de comportamentos. Depende do jogo, depende do momento do jogo, depende da altura do jogo. Há situações que por vezes no futebol, e é isso que a mim me cativa no futebol. Eu muitas das vezes reajo como um torcedor, porque estou na beira do campo e sou mais emocional. Tento não o ser, porque isso aí é o que de facto desequilibra uma equipa em termos emocionais com os seus jogadores, com a sua equipe, mas acho que isso é uma boa surpresa para vocês também lapidarem agora nos próximos jogos e poderem formar uma ideia sobre mim relativamente a isso. Acho que é importante aquilo que é a postura do treinador no banco, mas isso, a seu tempo, veremos. Boa tarde, Pedro. Pessoal, vocês puderam ver aí, né, agora lembrando aqui do vídeo, né, que o português falou que ele não gosta de falar muito, né, da personalidade dele, não gosta de falar muito dele mesmo, e ele deixa aí como uma surpresa para a imprensa, né, que ele falou, ele muitas vezes ele age como torcedor, mas ele acha que pode desestabilizar o grupo dessa maneira, então isso aí vai ser na hora. Por falar nisso, cara, ele é meio grosso, né, cara? Ele é tipo Abel Ferreira mesmo, né? Que ele tem até como inspiração. Eu vi aqui um vídeo aqui que, porra, que ele deu uma num repórter que o jornalista perguntou para ele
que ele achava das possíveis contratações do Diossa, do Nelson Diossa, que eu vou falar agora, né? Aubameyang, que estão cogitando aí, coisa e tal, e ele falou que ele não tem que responder por isso, que ele está ali para fazer, para comandar os jogadores que estão ali no elenco, que ele está ali para responder sobre o elenco atual do Vasco e não de quem vai chegar, e que isso que vocês quiserem saber de alguma coisa, pergunte à diretoria, pergunte ao Dimar Lopes, pergunte a quem trata aí das negociações. Porra, foi curto e grosso, cara. Eu não vou botar esse vídeo aqui não, mas ele parece ali, e a comissão técnica também, parece uns caras ali bem invocados, né, cara? O preparador físico, preparador de goleiros ali, os caras são meio analista ali, né, de analista de desempenho ali deles e tudo, e parece um cara meio que, porra, os caras são meio pitbull, meu irmão. Tipo, normal de português, português é meio ignorante, né, cara? Eu sou filho de português, eu sei muito bem como é que é, né, cara? Sempre foi a porra, caralho pra lá, caralhos pra cá, sempre foi assim, meu irmão, é fogo. Caralho pra ele falar é normal, né? Pessoal, falar do Nelson de Ossa, tá? Tá aí se arrastando essa novela, diz que tá mais perto do que nunca. E eu tô com a matéria aqui do tal do, como é que é o nome dele, cara? Do Manu Coutinho, não sei o que lá, Deportes, é lá de fora, cara, é um setorista lá de fora, né, no mercado sul-americano, deve ser espanhol, né, que ele diz o seguinte: o Real Betis já recebeu as garantias bancárias enviadas por Marcos Lamáquia, o Marcão Lamáquia que tá dando a garantia pro Nelson de Ossa poder vir jogar no Vasco, né. E para finalizar a venda do Nelson de Ossa para o Vasco, a venda do Vasco deve gerar uma operação entre 420 a 450 milhões de dólares e por isso os pagamentos das parcelas estarão assegurados, ou seja, o Marcos Lamarck é que vai segurar a mamona, que vai garantir aí para segurar as parcelas, né? As parcelas vão estar em torno de 420 a 450 milhões de dólares, uma vez sabendo que o passe do Diossa aí está em torno de 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais. Enfim, né? Bom, eu não entendi, né, cara? Isso aqui vai gerar uma operação de 420 a 450 milhões de dólares. Caralho, que porra é essa, cara? Deixa eu ver isso aqui de novo. A venda do Vasco deve gerar... Ah, entendi. Perdão, pessoal. Olha lá. Vamos lá de novo, tá? O Betis recebeu a garantia bancária enviada por Marcos Lamáquia para finalizar a venda de Nelson de Ossa para o Vasco. A venda do Vasco deve gerar uma operação de 420 a 450 milhões de dólares. A venda do Vasco são os 2 bilhões ou um pouco mais de 2 bilhões, né, que estão especulando aí que o Vasco será vendido. Enfim, né? Por isso os pagamentos da parcela estão assegurados, né? Agora o que resta é apenas o Betis dar o ok nas garantias, ajustar os prazos de pagamento com um aval e, enfim, dar um aval definitivo para fechar o negócio. Normalmente, esses trâmites são envolvidos em poucas horas. Em seguida, o jogador poderá seguir para o Rio de Janeiro. Bom, tudo leva a crer que o Diossa deve acertar finalmente lá agora, hoje, quarta-feira, né? De repente pela manhã aí, ou na tarde, quem sabe, a gente tem alguma novidade. Vamos aguardar, porque é mais uma novela, né? Mais uma novela mexicana, a contratação desse garoto. Espero que venha para jogar pra caralho, né, cara? Porque, porra, estão gastando uma energia com ele fora do normal, né? Já tivemos a novela jurídica, agora estamos tendo a novela de contratações. Isso é só uma contratação, hein? Sendo que o Vasco precisa de atacante, o Vasco precisa de zagueiro, vai ter um zagueiro aí pode ter um rolo aí com o Inter, né? O Inter querendo o Saldívia. Eu trouxe aqui mais cedo, para quem viu o vídeo, né? O Inter tá interessado no Saldívia e tem lá o Tabata, lá o Bruno Tabata, Marcos Tabata, tá assim, pode entrar na negociação. Quem sabe, vamos aguardar, né? E falar em atacante, foi oferecido um atacante aí, cara. Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não o conheço, tá? É o tal do o Wilfred Zaha.
ou Wilfred ou Wilfred. Aí vai da pronúncia, né? Wilfred ou Wilfred, sei lá, acho que é o Wilfred Zaha, né? Ex-Manchester United e Crystal Palace também, o time lá do nosso grandíssimo Matheus França, né? E que estava no Charlotte Futebol Clube dos Estados Unidos. Ele estava disputando a MLS, né, a Liga Americana, e foi oferecido ao Vasco da Gama. Ele é marfinense, né? E parece que ele está livre no mercado aí e tem interesse em atuar no futebol brasileiro. Aqui uma nota aqui do Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, dizendo que o tal do Wilfred ou Wilfred ou Wilfred, aí fica a pronúncia de cada um. Zaha, com certeza seria chamado de Zaha, né? Ou Zaha, ou é Zaha ou é Zaha, é Z-A-H-A. O Wilfred Zaha ou Wilfred Zaha, alguma coisa do tipo aí. Eu não conheço o jogador, marfinense, atacante, mas foi oferecido ao Vasco e parece que o marfinense aí tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Parece, se eu não me engano, acho que o Corinthians também tá de olho. Tem mais outro clube aqui, cara. Deixa eu ver se tá aqui na nota, na matéria. Não, não tá nessa nota que eu peguei aqui, não. Eu acho que... E eu não vou botar essa foto dele aqui, não, tá? Não vou, não, que pela fonte dessa foto aqui vai me dar direitos autorais. Eu não sei se é o Corinthians e o São Paulo que tá de olho nele. Acho que o Corinthians tem mais um paulista, se não me engano, cara. Tá? E o Vasco tá vendo a possibilidade aí. Foi oferecido pro Vasco. E o Vasco tá vendo. Parece que o nome dele já tá na mesa do Admar Lopes. Eu não conheço o jogador, não conheço o atacante. O que vocês acham? É uma boa, não é? Coloca aqui nos comentários, vale a pena, não vale, enfim. Eu, sinceramente, eu não conheço. Pessoal, o vídeo é esse, eu vou ter que acordar mais cedo daqui a pouco. Hoje vai ser jornada dupla, vai ser foda. Eu vou ter que dar 10 horas lá no meu trabalho e vou sair 10 horas da noite. Vai ser complicado, essa é uma maratona bem árdua, tá? Desejo a vocês aí um início aí de quarta-feira abençoado, uma quarta-feira abençoada. Fiquem com Deus, saudações vascaínas e eu fui.